E agora é hora de falar do Vasco, que busca uma arrancada para se livrar, né, dessa zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu vou te falar, o que a gente viu sábado no estádio Newton Santos, diante do Fluminense, foi animador pro torcedor vascaíno. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco tem uma sequência importante agora pela frente, Azevedo, mas a gente ainda tem que repercutir, é claro, esse clássico de sábado, porque foi um resultado importante para elevar a moral da equipe do Vasco. A gente projetava que o Vasco ia ter 4 confrontos diretos em 5 jogos. E o 5º jogo dessa sequência seria um clássico com o Fluminense. Então, a importância era muito grande. E isso foi identificado pelo técnico Ramon Dias. Antes de ouvir o Ramon, a gente tem que destacar 2 atletas. Gabriel Peck, marcando 2 vezes, ele que não marcava desde julho, segue como artilheiro do time no ano, com 11 gols. E Pablo Verratti chega a 4 gols em 6 jogos. Ele iguala o Jair na artilharia, na vice-artilharia. Na verdade, é claro, sem contar o Pedro Raul, mas o Verratti com 4 gols em 6 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Ouvindo o Ramon Dias, que mais uma vez destaca o comprometimento tático da equipe do Vasco e destaca também coisas para se melhorar daqui para frente. Creo que quando enfrentas a estes equipos y siendo un clásico tan importante, creo que la cosa más importante es que los jugadores fueron muy inteligentes tácticamente. Sabíamos que Marcelo metían mucho para adentro y dejaban los espacios a los costados. Entonces teníamos que aprovechar bien esa situación para poder llegar al gol. Y los jugadores realmente lo hicieron muy bien, muy ordenado tácticamente. Encontramos un equipo que se mueve muy bien tácticamente, mucha movilidad. Y nosotros por momentos muy bien y por momentos retrocediendo mucho. Entonces esas cosas hay que mejorarlas, pero me gustó muchísimo la actitud del equipo. Então tá aí a palavra do técnico Ramon Dias. Lembrando a tabela, o Vasco com 20 pontos é o 18º, antepenúltimo. Bahia e Goiás, primeiras equipes fora do Z4, tem 25. Santos, dentro do Z4, tem 21. Vasco 20, América Mineiro 17, Curitiba Lanterna com 14. Lembrando os próximos adversários do Vasco: Curitiba, América Mineiro e Santos. E sobre o jogo contra o Curitiba, ingressos já à venda. 3 meses depois, a volta de São Januário, o jogo na próxima quinta-feira. Valor base de R$80. Arquibancada, 110 VIP, 140 social. E aí aquele esquema de descontos e check-in para alguns planos de sócio. Agora pela manhã, ingressos já à venda para sócios. Amanhã, para o público em geral, quinta-feira, teremos a volta de São Januário. E por hora o Vasco. É claro, ainda comemorando a vitória no Clássico, mas usando isso a favor para essa sequência importante daqui para frente, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. É realmente uma sequência extremamente importante. Primeiro sobre a vitória sobre o Fluminense, não foi uma vitória qualquer. Né? Foi uma vitória de uma equipe extremamente aplicada, inclusive taticamente, né, Gabriel? Uma equipe taticamente muito bem ajustada. Cara, que legal, né? Ver o Vasco evoluindo dessa forma, em meio a um momento tão complicado. Eu acho que isso tem muito a mão do Ramon Dias, né? Tem. Ele é um cara que não só agregou uma qualidade na parte tática, padrão de jogo, evolução nesse sentido, como ele é um cara corajoso, né? Ele é um cara de personalidade. Ele deu até uma entrevista recente que eu não gostei muito, quando ele bateu na mesa. Falou assim, não cai. Eu acho que eu não caio, eu não gosto muito disso porque ele acaba prometendo algo que não depende propriamente só dos esforços dele. Mas no que depender do trabalho do Ramon Dias, a gente nota um Vasco caminhando para essa arrancada para sair da zona de rebaixamento. A atuação contra o Fluminense demonstra muito isso. Vi muita gente se apegando ao fato, o Vasco só chutou 4 vezes e acabou marcando 4 vezes. Gente, pelo amor de Deus, né? Efetividade, não necessariamente você empilhar finalizações significa, né, que você teve uma grande atuação. Acho que o Vasco teve uma atuação consistente, uma atuação de personalidade. Não é fácil vencer o Fluminense, não é fácil se impor contra a equipe tricolor, e o Vasco, desde o princípio do jogo, se mostrou capaz de propor também, de incomodar, de ter peito aberto contra um Fluminense que tem muita qualidade técnica. Em alguns momentos do jogo, notoriamente, você acaba tendo que recuar, acaba tendo que se defender. O adversário impõe isso, ainda mais um adversário tão qualificado como o Fluminense, mas a personalidade, o ajuste tático, a organização do Vasco, que não se perdeu em meio aos gols sofridos, em meio a um início frenético de segundo tempo, acho que tudo isso tem que ser salientado, e o Vasco vai dando passos importantes, cara, para escapar desse rebaixamento. E eu vinha falando o seguinte, tem que vencer jogo difícil também.
Não vai ser vencendo jogos óbvios que o Vasco vai escapar do rebaixamento. Quando eu falo jogo óbvio, eu tô falando de jogo direto. Contra Bahia, contra Goiás. O Vasco nem venceu o Bahia, né? Mas contra Goiás, contra Coritiba agora é um jogo óbvio. Tem que vencer, pelo amor de Deus. Mas era preciso também vencer alguns jogos complicados. O Vasco venceu seu primeiro jogo mais complicado contra uma equipe da parte de cima da tabela. Eu queria só, mais uma vez, elogiar a torcida vascaína, cara, que deu um show no estádio Newton Santos. Tinha em vários momentos, parecia que tinha um avião de grande porte passando em cima do estádio. E eu não sei o que eles faziam. O Cantarelli falou que eles estavam batendo no encosto das cadeiras, enfim. Mas dava um som que até assustava, assim, entendeu? Então, e o tempo todo, os 90 e poucos minutos, contando com os acréscimos, a torcida cantando sem parar, de forma incessante. Então a torcida do Vasco, mais uma vez, né, no estádio Newton Santos, carregando esse time no colo. Agora com a volta de São Januário, tem tudo, né, pra, de fato, reeditar aquele apoio incondicional do torcedor vascaíno. Agora, essa sequência pela frente, tem Curitiba, tem Santos, né? Curitiba, Santos, deixa eu ver aqui certinho. Cara, olha os adversários. Curitiba, América, Mineiro. O América jogou atrasado. Segunda-feira, na segunda-feira daqui a uma semana, né? O jogo atrasado contra o América. Aí depois Santos, fora. Olha isso, é todo mundo na parte de baixo da tabela. Cara, é uma sequência, assim, não vou dizer que define alguma coisa, porque mas pode ser realmente fundamental. Pode indicar muito o que vai acontecer. E assim, eu tenho falado sobre isso, vencer jogos difíceis. Não tô dizendo que jogar contra time que tá lá embaixo é fácil. De repente é até mais complicado pelo nível de tensão da partida. Mas esse confronto direto, meu Deus do céu, se não ganha, você se complica bastante no campeonato. Então chegou o momento do Vasco dar a tão sonhada arrancada. Ainda mais temos mais um jogo dentro de casa agora, a volta de São Januário, um jogo contra o Coritiba, um time que tá lá embaixo. Então chegou o momento. Então sonhada arrancada. Agora sim, aquela sequência de 2, 3 vitórias, 4, 5 jogos sem perder, que te tira da zona de rebaixamento e muda o seu cenário no campeonato. O Matheus César, Fluminense deu 2 gols de presente pro Vasco, de empate do primeiro turno e o terceiro de sábado. O Vasco ainda vai ser rebaixado, mas se não for, agradeço a zaga do Flu. Matheus, eu vou discordar 2 vezes. O Vasco não vai ser rebaixado. E eu vou discordar também porque o Fluminense jogou bem. O Fluminense não jogou mal o clássico. Eu não vi um jogo ruim do Fluminense. Eu vi méritos do Vasco na vitória. Também. Acho que todo time que toma 4 gols tem que se lamentar de alguma forma, né? Por exemplo, o gol do Verratti. Pô, ele sobe sozinho. No escanteio. Enfim, fica uma lamentação. Pô, a jogada do Cano é uma jogada polêmica, né? Da falta ou não no Paulinho. No primeiro momento não achei falta, depois eu até achei que realmente teve uma pancadinha um pouco mais forte, até machucou o Cano. Enfim, aí você vai se lamentar de diversas formas, mas no fim das contas eu também acho que o Fluminense não fez uma partida tão ruim, não. Eu também acho que não. Frenético, onde o Vasco foi mais efetivo. A galera daqui, 473 São Januário. Um abraço a toda a rapaziada. Quinta-feira, São Januário estará lotado. Festa na Barreira. É isso, né? São Januário de volta. Isso é muito bom pro nosso futebol. A Lívia Lima. Sou tricolor, mas também sou justa. O placar foi justo pro Vasco. Jogaram bem. Realmente foram pro tudo ou nada. Valeu, Lívia. O Lamuel. O Vasco tem time pra brigar por tudo em 2024. Basta ver como estamos competindo contra grandes equipes. Samuel, tem que brigar pra sair dessa lama. É a briga do Vasco. A gente pensa em 2024. Enfim, pensa. Muita coisa pra melhorar ainda. Pensa em ficar na Série A em 2024.